Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje é um dia de resenha aqui com vocês. Não vai ser resenha de mangá, mas vai ser a resenha de um livro que eu estou desde o quê? Desde o seu lançamento lá em 2018, postergando a leitura, porque ele faz parte de uma sequência do que seria só uma trilogia e hoje não é mais, é uma sextologia, uma hexologia. Então, eu sinceramente fiquei um pouco, não com preguiça exatamente, mas sabe assim, quando a trilogia termina de um jeito muito redondinho, e aí eu fiquei, precisava dessa continuação? Não ornou, sabe? E aí eu fui postergando, e aí os livros ficaram por um tempo difíceis de conseguir. Infelizmente, se eu não me engano, o último volume tá um pouco difícil de conseguir hoje, não tem nem na Amazon. E aí eu consegui no sebo, aproveitei, peguei o quarto e o quinto volume no sebo, e aí eu pensei, vou arriscar, né? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre Mapa dos Dias, do Ransom Riggs. Então, como eu comentei com vocês, ele é uma sequência da trilogia original de O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Então, ele é o quarto volume. Se você, até hoje, só assistiu o filme do Orfanato da Senhorita Peregrine e não pegou as continuações, que é A Cidade dos Etéreos e A Biblioteca das Almas, você vai tomar spoiler, porque isso aqui é uma continuação direta. O que, sinceramente, por um lado, eu até fiquei na dúvida se seria. Porque não, assim, digamos que o autor encerrou tudo 100% explicado, mas ele encerrou de um jeito que, sinceramente, você fica, tá, vai ter de continuação aqui. E, assim, a minha leitura com esse livro, ela teve muitos altos e baixos. O primeiro 1/3 da história, eu realmente demorei pra conseguir me conectar. Porque, assim, como é que eu posso dizer? A gente tem uma situação do nosso Jacob. A gente precisa lembrar que no final do terceiro livro, ele tá namorando a Emma, né? Mas vai acontecer uma situação aí no terceiro livro que ele opta em não ficar no mundo dos peculiares. Ele fica, não, eu vou voltar pra casa dos meus pais, eu vou ficar com os meus pais e tal, eu quero viver minha vida ainda um pouco antes de ficar no mundo dos peculiares. Então é tipo assim, são namorados, mas não são namorados, né? Não estão juntos. E aí o primeiro 1/3 do livro é o Jacob querendo ficar o tempo todo com a Emma e pensando que quer ficar com ela, e ao mesmo tempo ele fica, será que ela tá comigo porque ela gosta de mim ou ela ainda lembra de mim por causa do meu avô? E aí tem toda essa mutreta, bem coisa adolescente de 17 anos. Eu confesso que essa parte eu tava assim, pelo amor de Deus, tem tanta coisa a mais acontecendo e tu tá preocupado com relacionamento em dar uns pega na tua namorada. Então assim, essa parte me incomodou muito, que eu fiquei assim, sabe? Tem mais coisa pra fazer na vida do que isso. Mas eu precisei respirar fundo e lembrar. Ele tem 17 anos. Então, sabe? 17 anos. A gente também era assim com 17 anos. Então, vamos lá. Mas, o autor, ele conseguiu tornar a trama do mundo dos peculiares muito mais complexa depois que aconteceu tudo do terceiro volume. Então, o que acontece agora? A gente precisa lembrar que no terceiro volume eles conseguiram derrotar o irmão da senhorita Peregrine, que queria se tornar um Embrim e ter o poder que elas têm, né? E controlar todos os peculiares e e acabar com todas as fendas e assim por diante. Então eles conseguem vencer o irmão da senhorita Peregrine. E aí acontece uma coisa que desse quarto volume, justamente eles estão tentando investigar, que é os peculiares que estavam junto com o Jacob, os amigos dele, tiveram os seus corpos biológicos resetados, digamos assim. Então agora a gente precisa lembrar que por viverem muito tempo dentro de uma fenda temporal, sempre no mesmo dia, e tipo assim, congelado num dia específico, mas o mundo ao redor foi seguindo adiante, todo e qualquer peculiar, quando ele sai da sua fenda, ele tem essa conta dos anos paga muito rápido. Então, eles envelheceriam muito rápido, em, tipo assim, poucos minutos, tudo o tempo que eles ficaram presos dentro dessa fenda temporal. Então a gente precisa lembrar que, por exemplo, a Emma, se eu não me engano, tem 16, corpo de 16 anos, mas a fenda temporal dela foi criada em 1940 e tantos. Então, hoje ela teria mais de 80 anos. E isso seria
muito rápido, né, essa oscilação, e ela provavelmente acabaria morrendo. Por isso que o Jacob precisava, junto com os outros peculiares, ficar pulando de fenda em fenda. É a única forma dos peculiares não morrerem, é eles irem de uma fenda para outra muito rápido, né, porque todo e qualquer tempo que eles ficam entre essas fendas, eles acabam envelhecendo e correm o risco de morrer. Só que agora, por algum motivo, isso não tá acontecendo com esses peculiares específicos. Eles estão vivendo como se eles tivessem nascido na mesma época do Jacob, então eles estão envelhecendo um dia de cada vez. Então agora, graças a isso, eles conseguem ir para um mundo normal, né? Eles conseguem sair das fendas. E aí é muito engraçado, porque o Jacob tá lá, na casa dele, e aí do nada fala os amigos dele, tipo, viemos fazer uma visita! E ele fica, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Como assim? Peculiares no mundo humano, tipo, no mundo normal. Vocês não deviam estar aqui. E aí, claro, tem todas umas cenas engraçadas dos peculiares descobrindo o que era televisão, o que é cinema, carro, Coca-Cola, essas coisas assim que eles nunca tiveram acesso nas suas fendas. Então o Jacob fica, ok, os meus dois mundos colidiram. E agora eu não sei o que fazer aqui. Só que os peculiares vão atrás do Jacob no mundo normal porque as Imbrines da Europa resolveram reconstruir não apenas as fendas que foram destruídas no passado, como também agora, devido a isso que aconteceu com esses peculiares, deles terem tido os corpos resetados, eles querem descobrir como que isso aconteceu para que os outros peculiares também possam ter seus corpos resetados e assim eles possam viver fora das fendas. Só que, claro, isso está acontecendo lá na Europa. E o Jacob e os amigos estão nos Estados Unidos. Então a gente tem essa situação acontecendo, e aí o Jacob fica tipo, nossa, eu sou... E ele é visto como um herói pelos outros peculiares. E ele fica tipo, nossa, eu sou um herói. Legal, o que será que vão pedir para eu fazer? Só que assim, a gente não entende direito por quê, mas as Imbrines, que são, digamos assim, as responsáveis por gestar as leis e tudo que acontece no mundo peculiar, porque são elas que criam as fendas e tudo mais, então elas seriam, entre aspas, as mais poderosas. Por algum motivo, elas colocam não apenas o Jacob, mas todos esses peculiares que estavam com ele nessa batalha para fazer trabalhos bobos de reconstrução. Inclusive trabalhos que não tem nada a ver com as suas habilidades e não tem nada a ver com os conhecimentos que eles têm. Então, tipo assim, o Millard, que é um ótimo cartógrafo e é extremamente inteligente e o que mais sabe do mundo peculiar, a gente pensa, não, eles vão botar ele nesse setor para tentar, quem sabe, mapear, encontrar mais fendas e tudo mais, etc e tal. Não, elas colocam ele, tipo, para trabalhar na cozinha. Então, eles ficam assim, tá, mas é aquilo, as Imbrines mandaram e os peculiares baixam a cabeça e vão fazer, menos o Jacob, que ele fica, pera, mas por que vocês estão fazendo isso? Tipo, não tem lógica nenhuma. Porque, tipo assim, o que ele achou que talvez as Imbrines resolvessem pedir pro Jacob fazer era o que o avô dele fazia. De viajar e, quem sabe, encontrar a solução para resolver essa questão toda dos corpos. Porque agora, graças ao Jacob e o grupo deles, não existem mais etéreos e não existem mais acólitos na Europa. Então, eles não precisam mais das fendas. Eles podem viver normalmente agora. Então, elas contratam ele pra dar palestras motivacionais. Ele fica, vocês estão brincando, né? Tipo... Então tem tudo isso acontecendo. Tem o Jacob tendo que lidar com os dois mundos dele colidindo agora. E também tem uma questão. Depois que tudo aconteceu, o Jacob, ele meio que ficou não fissurado, nem assim, paranoico, mas ele ficou assim, eu queria conhecer um pouco mais do meu avô. Porque ele ficou, né, assim, tá, mas por que meu avô saiu da Europa e veio para os Estados Unidos, pra cá? Não faz sentido. Por que ele não ficou no mundo peculiar? Por que ele não ficou lá na Europa, em outro lugar? Por que ele veio para os Estados Unidos? E aí também era uma coisa que a gente questionava um pouco, e eu não lembro se isso foi falado na trilogia original, porque, gente, faz muitos anos que eu li esses livros, tá? Eu tava na faculdade ainda. Não é colocado como é que funciona o mundo peculiar nos Estados Unidos. E aí a gente fica, bom, das duas uma, ou não tem, ou não, o autor não achou interessante. E aí, nesse quarto volume aqui, o autor explica como é que é o mundo peculiar
nos Estados Unidos. E a gente entende que é um mundo bem mais complicado do que na Europa. Digamos assim, se na Europa tinha muitas Embrynes para resolver os problemas e que criaram várias fendas temporais para salvar os peculiares, etc e tal, isso não aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm bem poucas Embrynes, inclusive elas desapareceram há um tempo já, e aí foi aquilo. As poucas fendas que existem, e os peculiares que vivem nos Estados Unidos tiveram que aprender de alguma forma a eliminar os acólitos e os etéreos. Inclusive, esse era o trabalho do avô do Jacob. Então ele fica, tá, mas pra quem meu avô trabalhava? Tipo, ele trabalhava por conta? Era uma sociedade? Quem mais? Então, ao investigar um pouco mais do passado do avô, a gente vê também que o Jacob vai entrar em contato com uma outra sociedade de peculiares que fazia um serviço que no começo parece um serviço tranquilo, né? De questão de eliminar acólitos e etéreos, mas a gente vê que tem mais coisa nisso. E aí é claro que o Jacob vai ficar, eu também quero fazer parte disso. Eu também quero ser que nem meu avô. Né? A gente tem essa questão dele ter muito essa comparação com o avô dele. E aí ele vai se envolver numa aventura que ele vai praticamente andar metade dos Estados Unidos inteiro para resolver. E ele vai levar alguns dos amigos dele. Porque a gente percebe assim, não dizendo que seja um governo ditatorial, mas os peculiares que vão acompanhar o Jacob nessa jornada nova que ele vai fazer agora pelos Estados Unidos, sendo que nenhum deles conhece as regras dos Estados Unidos, nenhum deles sabe como funciona o sistema, nada. Eles vão na força, na cara, na coragem e pensam, cara, olha tudo que a gente já fez no passado, a gente consegue fazer uma coisa tão básica que nem essa, né? Então, assim, eles vão se envolver em umas mutretas. E aí você percebe que talvez, no mundo peculiar, os acólitos e os etéreos com certeza eram um problema. Com certeza. Mas talvez não seja o maior problema. Porque a gente precisa lembrar, que eu comentei com vocês, que nos Estados Unidos não tem quase acólitos e etéreos. Então, por que os peculiares têm que viver em fendas? E aí você começa a ver que não é porque eles são diferentes, não é porque os peculiares têm habilidades especiais, que significa que eles não são seres humanos que são capazes de fazer coisas hediondas. Entre elas, construção de gangues, tráfico de pessoas, obrigar peculiares a trabalhar pelas suas ideias e ter que criar fendas específicas para peculiares específicos. Tipo assim, ninguém mais entra se não for uma pessoa com essa habilidade. Então, é muito diferente da Europa. E aí você fica até mesmo meio chocado com algumas coisas que acontecem. Mas, assim, gente, da metade pro final, é uma coisa atrás da outra, que você fica, gente, pelo amor de Deus, sossega um pouco, vai com calma, pelo amor de Deus, vai com calma, que tá demais. Terminou de um jeito que, assim, eu quero muito pegar o 5º livro ainda esse ano, porque eu acho que vai ter alguma mutreta com as Embrynes, porque eu acho que, assim, elas estão há tanto tempo sendo as responsáveis por criar as fendas e defender os peculiares e criar esses ambientes seguros para eles, pelos acólitos e pelos etéreos, que eu sinceramente comecei a sentir que talvez as Embrynes elas sejam meio ditatoriais, sabe? Tipo assim, não, eu mandei, eu acho que tá certo, e vocês peculiares têm que me obedecer, porque senão eu não vou criar fenda nenhuma pra vocês, sabe? Meio, meio complicado, sabe? Então, assim, o Jacob vai provavelmente causar muito problema. Ele causa no 4º volume muito problema. E eu acho que no 5º volume ele vai causar mais ainda. Eu acho que ele vai realmente, assim, destruir muitos sistemas e vai colocar em xeque muita coisa. E as Embrynes, talvez, vão perder um pouco a sua capacidade de controlar os peculiares, porque até então os peculiares internalizaram, os da Europa, né? Internalizaram que se a Embryne mandou, tá mandado. Ela é responsável por tudo, ela vai zelar pela minha segurança, então eu não tenho por que questioná-la. Se ela mandou fazer isso, é porque tem um motivo. Sabe? Aquela questão da viseira, a viseirinha de cavalo, eu acho que vamos ter problema com isso. Então, eu indico, eu acho assim, talvez se eu tivesse relido os 3 primeiros volumes antes de pegar o 4º,
eu teria pescado um pouco mais rápido algumas coisas. Porque eu tenho as minhas anotações, só que eu naquela época, gente, eu acho que eu terminei o terceiro volume em 2016. Eu não tinha o hábito de registrar tantos detalhes das histórias. Porque foi aquilo, terminou a trilogia, acabou, não tem mais livro. E aí, o Ransom Riggs lançou depois, em 2018, ele lançou o quarto volume. E não tinha previsão. Ele em nenhum momento disse que ia ser além de uma trilogia. Então, talvez, para pegar o quarto volume, se você, assim como eu, já leu os livros faz uns anos, leia de novo, ou então pegue vídeos na internet, resumos, com spoiler, porque realmente eu perdi algumas informações e eu demorei pra, sabe, pescar e lembrar e conectar e fazer as coisas. Mas por isso que eu quero ler o quinto, esse volume ainda esse ano, pra eu não perder tantas coisas, até porque assim. Gente, sabe assim, quando adolescente quer fazer bosta, eles fazem. Jesus amado. É assim. E ele é uma fantasia urbana. Porque a gente precisa lembrar que, ok, a gente pode até entrar no mérito se o Orfanato da Senhorita Peregrine para as Crianças Peculiares permanece sendo uma fantasia urbana, porque ele não acontece muito no nosso mundo corrente. Ele acontece em fendas temporais, mas as fendas temporais ainda são parte da nossa história. Mas eu senti que agora, como o Jacob vai atravessar os Estados Unidos atual, 2000 e deve ser 2018 da história, enfim, 2000 e tantos, com os amigos dele, e não é muito por fendas, eu senti mais dele como uma fantasia urbana, porque o autor ele ficou mais do tipo, não, nem tantos peculiares assim vivem em fendas, muitos deles estão fora das fendas. E como é que funciona viver fora das fendas? Como é que eles funcionam, né? Então, fica aí a dica pra vocês, tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima!